Assista agora um programa especial. Veja a Ponte. Rude cruz cerestil, belo dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus, que morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, nem por uma coroa trocar. Lá da glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nele ele me resgatou. Sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, nem por uma coroa trocar. E eu aqui? E eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. E ele vem me buscar, e com ele no lar, sua glória pra sempre vou ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, nem por uma coroa trocar. Livro de Mateus, capítulo 14, e de segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 10. Marcos. Todos acharam? Mateus, capítulo 14. Você que está em casa, meu irmão, minha irmã, amigo, amiga de tantas cidades, quero agradecer as mensagens que têm sido enviadas depois de cada culto, pessoas em tantas cidades aqui no litoral, do estado, em outros países. Que a bênção de Deus também alcance você onde você estiver neste momento, mas não só os que assistem agora, os que participam agora, mas outros que participam também em outros momentos. Vamos ler a palavra. Naquele tempo, Herodes, o governante, ouviu a fama de Jesus e disse aos seus servos: ele é João Batista que ressuscitou dentre os mortos, por isso esses poderes miraculosos atuam nele. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Pois João lhe dizia: não te é permitido possuí-la.
embora desejasse matá-lo, Herodes temia o povo, porque este considerava João como um profeta. Na festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante dos convidados e agradou a Herodes, de modo que ele prometeu sob juramento dar-lhe tudo o que ela pedisse. Instruída ou instigada por sua mãe, ela disse: dá-me aqui no prato a cabeça de João o Batista. O rei então entristeceu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que a entregassem a ela, e mandou decapitar João no cárcere. E a cabeça de João foi trazida num prato e entregue à jovem, e ela a levou para sua mãe. Então os discípulos de João vieram, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram contar estas coisas a Jesus. O que é que você faz quando recebe notícias tristes? Como é que você reage quando a palavra de Deus toca e te repreende em alguma coisa que você está fazendo? Como é que você reage? Nosso tema desta noite: remorso ou arrependimento. O que é que de fato nós temos manifestado diante de Deus? São apenas lágrimas de crocodilo? Ou Deus olha e diz: realmente esse se arrependeu mesmo? Obrigado, maravilhoso pastor. Obrigado pela tua companhia gloriosa. Ó Senhor, que privilégio pertencermos à linhagem daqueles que pagaram o preço e que permaneceram firmes. Ó Deus, tenha compaixão das nossas vidas. Tantas vezes agimos com covardia. Senhor, guarda cada um de nós. E eu quero te implorar, Senhor, que a palavra desta noite motive a mim e aos meus irmãos a sermos mais expressivos no nosso arrependimento, que possamos nos arrepender de tal maneira que o Senhor perceba: esse se arrependeu mesmo, assim como se ouviu aquele povo lá de Nínive, assim como se ouviu Acabe, assim como se ouviu até mesmo o Manassés. Tu tens o poder, Senhor, para conhecer a cada um de nós, e ajuda a que tenhamos este dom, esta graça do verdadeiro arrependimento. Fala conosco, pois oramos no teu nome, para a tua honra e glória. Amém, Jesus. Amém, Pai. Meus amados irmãos, quando pensamos neste capítulo 14, o capítulo em que Jesus aparece ou continua fazendo o seu trabalho, o seu ministério, e chegou a conhecimento de Herodes, de que tinha alguém fazendo aí um grande trabalho. Os irmãos sabem que João Batista era mais velho do que Jesus, por volta de 6 meses, então ele começou antes, já tinha aí um conhecimento. Jesus vem na sequência, e Herodes começa a ouvir também sobre Jesus, e a conclusão dele é essa: olha, esse na verdade é João Batista. João Batista ressuscitou e está aí, neste homem, é ele, João Batista, que está fazendo estes milagres. E aqui Mateus conta o acontecimento que nós não saberíamos se não estivesse aqui nesse capítulo 14 de Mateus, quando diz que, qual foi a razão? A razão é que João Batista pregou de forma corajosa, destemida, dizendo para Herodes: você é o rei, mas está em adultério, está vivendo
em pecado. Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Aqui o texto diz, né? Esposa de Filipe, que na verdade era então ela a cunhada, mas que passou a viver com ele como marido, né? E João então lançou isso em rosto. Qual a atitude dele? Se arrepender, se corrigir, se consertar? Não, a vontade dele primeiro era de matar. Mas ele não fazia isso por quê? Porque temia Deus? Não, porque temia as pessoas. Se eu matar, vai ter consequências, porque todo mundo acha que esse João aí é um profeta, é um homem de Deus, representante de Deus, então eu não posso me levantar contra ele. Então, a atitude de Herodes não foi uma atitude de arrependimento, muito pelo contrário, ele coloca pecado sobre pecado. Agora eu quero fazer um destaque aqui, toda vez que eu leio o capítulo 14, é a atitude de Jesus ao ouvir essa má notícia, de que João Batista tinha sido degolado. Veja só, João Batista, não apenas o servo de Deus, o enviado, né, o homem que estava ali preparando o caminho do Senhor, mas também tinha a questão família de sangue. E o que Jesus faz quando recebe essa terrível má notícia? O que é que você faz quando recebe má notícia? Notícia ruim, inesperada, aquela especialmente que te apanha de surpresa. Como é que você age? Antes de ler o segundo texto, que é 2 Coríntios 7:10, eu quero pensar como foi que Jesus agiu. Capítulo 14 diz, versículo 12: foram contar estas coisas a Jesus, que João tinha sido degolado. E cadê a cabeça do João? A cabeça foi colocada num prato, levado para a filha de Herodias, e é daí que nasce a chamada festa de São João. Por isso que servos de Deus não participam da chamada festa de São João, porque a festa de São João não é uma exaltação, não é algo que dignifica ao servo de Deus, mas é algo que escarnece, porque como era o aniversário de Herodes e o palácio estava cercado de fogueiras, ela então, Herodias, a mãe, recebendo aquele prato com a cabeça de João, vai até uma das fogueiras, joga a cabeça de João Batista e grita: viva aí agora São João, viva aí agora João. E daí nasce, né, o chamado Viva São João. Servo de Deus não participa destas práticas, porque é uma festa pagã, uma festa que relembra o sofrimento, o escárnio a um servo de Deus. Mas Jesus, como é que agiu? Olha aí, capítulo 14, os versos 13 em diante. Olha só, verso 13: ouvindo isso, Jesus retirou-se dali, foi para um lugar deserto à parte. Em primeiro lugar, quando Jesus soube, ele se afastou dos problemas. Colocamos aqui 3 atitudes que todos nós devemos praticar quando vierem as dificuldades, quando soubermos de más notícias, quando parece que aquela redoma de vidro está nos prendendo, parece que estamos naquele grande liquidificador da vida, parece que não tem jeito, não tem solução, não tem saída. O que fazer? Pede forças e sai dessa redoma. Deixa de ver apenas aquela circunstância. Sair um pouco faz bem, foi essa a estratégia. Portanto, mais do que uma dica, uma lição, um ensino de Jesus. Na hora que eu diria uma das mais difíceis, primeira coisa, ele se afastou dos problemas. Segunda coisa, no verso 23, tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Segunda coisa que Jesus fez foi se aproximar de Deus.
Não é aquela coisa de depressão, não quero comer, não quero dormir, não quero ver ninguém. Não, não. É se afasta e se aproxima. Vamos dizer juntos? Se afasta e se aproxima. Se afasta do problema, da luta, das coisas, da situação e se aproxima de Deus. E a grande estratégia: ajudar pessoas. Ajudar pessoas. Esta é uma das maiores e melhores terapias que alguém pode fazer. Está triste? Sai para fazer uma visita. Compra algum mantimento e compartilha com alguém. Liga para alguém. Procura ajudar pessoas. Jesus aqui então, neste capítulo 14, ele ajuda pessoas de 3 formas diferentes. Olha aí. Muito bem, vamos ver se a gente chega lá. Isso. De 3 formas. Quais foram essas formas? Em primeiro lugar, curando os feridos. Então a gente vê aí, a partir do verso 13 em diante, que ao desembarcar ele viu uma grande multidão e teve compaixão. Ele padeceu com aquela multidão. E ali ele se envolveu. Ele curou os enfermos. E ele se importou com aquelas pessoas. Essa foi a primeira atitude de Jesus. A segunda atitude de Jesus foi alimentar os famintos. Verso 14 em diante vai falar da grande multiplicação, quando ele percebe, essas pessoas vieram de longe, essas pessoas estão no deserto, essas pessoas não têm onde comprar. Jesus se importou com as necessidades físicas, necessidades emocionais das pessoas. Cuidar de pessoas é uma maravilhosa terapia. O que é que eu posso fazer para abençoar alguém? Já parou para pensar isso? O que é que eu posso fazer para abençoar alguém? Tem muita gente que se mata aí hoje em dia nessas causas que às vezes são valiosas, mas a gente fica pensando, quanto empenho, quantas vezes esquece de outras coisas, de forma que Jesus primeiro curou pessoas, alimentou pessoas e ao andar pelas águas, ali era mais do que apenas um atalho para chegar rápido naquele lugar onde ele precisava, mas ali ele estava fortificando a fé dos discípulos. Então, quando você receber más notícias, faça como Jesus. Ele tomou essas 3 atitudes: se afastou dos problemas, se aproximou de Deus e ajudou pessoas. Isso faz a pessoa se renovar, ter objetivo, ter prazer, ter propósito. O fato, irmãos, é que João, o nosso servo querido, amado, que nos deu o nome de Batista, este João foi decapitado, degolado. Mas qual a reação de Herodes? A reação de Herodes, nada de arrependimento, nem mesmo remorso. Ele, ao ouvir a palavra de Deus, ele seguiu em frente com as suas ações ruins. Pergunto mais uma vez, como é que você reage quando você ouve a palavra? Você apenas se ira? Você age com escárnio? Você duvida? Você crê? Ou você tem aquele arrependimento passageiro e mentiroso, que na verdade engana a você, que é um remorso, mas não engana a Deus? Então, nesta noite, estamos pensando aqui sobre o verdadeiro e o falso isso. Vamos lá, aqui estou conseguindo passar, muito bem. Arrependimento ou remorso. Leiam comigo esse texto, 2 Coríntios 7:10, juntos. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação e não produz remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte.
O apóstolo está falando destes dois tipos de arrependimentos. Um que você olha para dentro, você se examina, você se culpa, você morre. E o outro que você realmente olha para Deus pedindo misericórdia, compaixão, você mostra para Deus como Davi no Salmo 32, Salmo 51, mostra que de fato está arrependido, e Deus então, olhando esta sua atitude, Ele te dá a verdadeira vida. É verdade que nestes 2 últimos anos não tem tido aquelas famosas festas da folia, do carnaval, mas todos sabemos que hoje é chamada de a quarta-feira de cinzas. E por que recebe este nome de quarta-feira de cinzas? Porque teria havido acordo de cavalheiros da igreja oficial, a igreja católica, oficial daquela época, dizendo então que as pessoas poderiam se esbaldar nos dias anteriores, mas que quarta-feira eles viriam para demonstrar o seu arrependimento. As cinzas seria passar a cinza da cruz na testa, mostrando assim que tudo que a pessoa fez estava perdoado e que agora a pessoa iria passar 40 dias sem comer carne, chamada quarentena. Porém, a palavra de Deus, ela repreende e rejeita este arrependimento programado. Na verdade, a igreja oficial vinha vindo com estas práticas já há tempo, porque quando os anos de 1500, quando Lutero aparece, é um dos padres, um dos sacerdotes, Lutero, ele está vendo algumas práticas impróprias, como por exemplo, a indulgência plenária, que dizia que se você fosse cometer um pecado amanhã, você poderia vir hoje, colocar sua moeda no cofre, e o pecado que você iria cometer amanhã já estaria perdoado. Neste tempo também, foi dito que as pessoas poderiam comprar um pedaço de terra no céu. O objetivo era para construir a grande Basílica de São Pedro, em Roma, que ainda hoje está de pé. Mas era o objetivo de levantar recursos, quando inclusive foi aprovado ou consolidada a doutrina do purgatório, onde as pessoas tinham que fazer a missa de corpo presente e dava valores, depois a missa de 7º dia, deixava valores, e depois deixava outros valores, para que através dos anos fossem feitas outras missas, no caso da pessoa não ter se purificado, a pessoa então deixaria quantias para a igreja. Este tipo de arrependimento, em que as pessoas dizem, bem, Deus é bonzinho, eu vou fazer sim, e depois eu peço perdão. Esta é uma estratégia demoníaca, diabólica, contrária. E Deus não aceita este tipo de arrependimento. Por isso é que a palavra de Deus nos diz lá em Apocalipse 3,19, sê pois zeloso e arrepende-te. Meus amados irmãos, o arrependimento tem 2 vizinhos, vocês sabem quais são? Quem sabe? Quais são os 2 vizinhos que têm o arrependimento? Sabe, Sérgio? Irmã Marlise? Não, alguém sabe quais são os dois vizinhos do arrependimento? Ah, quem foi que já colocou? Estão indo além de mim hoje, olha aí. Aguenta um pouquinho, tá? Que eu vou passando. Então, primeiro, o remorso. E depois, o quebrantamento. Esses 2 vizinhos
do arrependimento, eles são parecidos, mas são o primeiro que provoca a morte e o segundo que provoca a verdadeira vida. O apóstolo diz, 2 Coríntios 7,10, a tristeza segundo Deus, quer dizer, você olha para Deus e pede perdão, se arrepende mesmo, Deus perdoa, Deus purifica. Davi vai dizer, bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecado, porque ele diz, eu não posso, Deus, eu não consigo, mas eu apelo para o Senhor, eu apelo para o teu sacrifício, e eu recebo o teu perdão, e eu recebo a purificação do Senhor. Mas o remorso é diferente, ele olha para dentro de si mesmo, ele é um remorso apenas, é um arrependimento apenas aparente. Então vamos pensar um pouquinho primeiro sobre o falso arrependimento, chamado remorso. Como se pode conhecer o falso arrependimento? Em primeiro lugar, ele deixa os sentimentos sem mudar de comportamento. Este falso arrependimento, ele não se traduz pela prática. Segundo, como dissemos, leva à morte. O falso arrependimento produz só uma reforma parcial de conduta. A pessoa, na verdade, muda de estratégia. Dá uma mudada. E por quê? Ele está com medo das consequências. No caso de Herodes, vou matar. Não, eu vou procurar oportunidade, porque nesse caso eu traria consequências para mim. O falso arrependimento é, em geral, a reforma produzida por uma tristeza falsa e temporal, inclusive naquelas coisas que foram reformadas, do tipo, eu não vou mais beber, eu não vou mais jogar, não vou mais adulterar, não vou mais me envolver em tal situação. Deixa passar um pouquinho, deixa a poeira baixar e olha ele lá de novo, olha ela lá de novo. É uma reforma reforçada por algum fator. Medo, lembra aquele que é forte, é valente, não sei o quê, quando chega a polícia com a arma, o camarada fica bonzinho, né? Senhor, sim senhor, senhor, sim senhor. A coisa muda. É só sair do perigo que ele volta de novo. Outras características deste falso arrependimento. Este arrependimento espúrio conduz a um sentimento de justiça própria. Ele faz para os outros verem. E ele começa a aparentar e a se justificar. Conduz a uma falsa segurança. Eu estou livre. Cauteriza a consciência. Ele faz uma vez, foge, fica apavorado, o mundo vai cair sobre mim, mas não aconteceu nada, está tudo bem. Eu vou fazer só mais essa vez. É por isso que a gente vê tanto político que a gente diz, como é que num tempo de hoje, que a pessoa está vendo que vai ser descoberto, mas a pessoa vai, que acaba se acostumando. E mau costume é uma coisa que, bom costume é difícil a pessoa se habituar, praticar, mas maus costumes é fácil. Rejeita Jesus como base da sua esperança, quer dizer, a pessoa não olha para Jesus, ele olha para si mesmo,
Ele se condena, muitas vezes ele se mata, ele foge, ele faz qualquer coisa. Este falso arrependimento é passageiro e é temporal. O remorso, ele não é algo que Deus aceita. Mas estamos querendo crer que os que estão aqui, os que estão acompanhando, os que participarão, assistirão em outro momento, ouvirão, queremos crer que queremos um verdadeiro arrependimento, e Deus ordena que cada pessoa se arrependa. Lá em Isaías: deixe o ímpio o seu caminho mau, e se converta, volte ao Senhor. Quando deve fazer isso? Enquanto há tempo, enquanto a casa não caiu, porque tem gente que vai brincando com Deus, e vai escarnecendo. Deus é bonzinho, e a coisa vai complicando. O que é então o verdadeiro arrependimento? Existe uma palavra que geralmente se pronuncia constantemente, a palavra metanoia, arrependimento. E essa palavra metanoia é mudança. Mudança de três coisas. Primeiro, mudança de mente. Quando é que houve um verdadeiro arrependimento? Quando eu não tenho mais disposição a voltar a pecar. Eu mudo de opinião sobre isso. Eu não quero mais. Eu não tenho mais disposição. Daquilo que eu mais amava, eu passei a odiar, a desprezar. Esse verdadeiro arrependimento, mudança de mente, é uma mudança de conduta. É uma mudança que me faz confessar e restituir. Vem acompanhado com estas atitudes. É uma mudança que Deus faz, uma mudança no meu caráter. Então não é algo apenas passageiro e aparente, mas é algo primeiro interior, começa na minha mente. Segundo, a mudança de emoção. Quando falamos nesta mudança de emoção, me ajudem, por favor, leiam comigo. Uma mudança de opinião com respeito à natureza do pecado. Ele tem origem. O pecado é de origem carnal, satânica, mundana, e eu não posso fazer pacto com ele. É uma mudança com respeito à sua relação com Deus. Eu não quero mais me envolver com este pecado, com esta prática, porque eu não quero perder a minha comunhão com Deus, porque nenhum pecado, nenhum prazer vai justificar o entristecer a Deus. Nenhum prazer vai justificar ou vai compensar o entristecer a Deus. Então eu não quero entristecer ao meu Deus. É uma mudança com relação às tendências. Isso aqui é um pecadinho, não tem problema. Bobagem.
vai levando a coisa na brincadeira, como o nosso irmão Sansão, brincando, tem nada a ver. Deus quer é o coração. É uma mudança de opinião com respeito ao merecimento do pecado. O pecado merece a morte. Então, primeiro tem a ver com a cabeça, é mudança de mente. Segundo, é mudança de emoção. O apóstolo Paulo diz, é tristeza. É errado ficar triste? Não. Não pode ser uma tristeza, remorso, passageiro, mas tem que ser uma tristeza profunda. Você quer saber como é essa tristeza? Leia o Salmo 51. O salmista diz, perdi a minha alegria, o meu prazer, os meus ossos parece que foram todos quebrados, eu morri para Deus, eu estou triste. Oh Deus, cria em mim um coração novo, um espírito quebrantado. Eu sei, Senhor, que é um espírito quebrantado, o Senhor não despreza. Oremos a Deus, Senhor, me ajude a ter um coração quebrantado. Segundo, então, mudança de vontade, mudança de emoção. E terceiro, mudança de vontade. Agora, Senhor, eu não quero. Não é só uma coisa intelectual, começa na mente, passa pelas emoções, mas agora vem para a vontade, para o livre-arbítrio, para o querer. O verdadeiro arrependimento atinge a vontade da pessoa. Eu tomo uma decisão, eu não quero entristecer o meu Deus. E aí essa pessoa vai se afastar da beira do perigo. Então, leiam comigo esta tela, vamos juntos? O arrependimento verdadeiro gera vida, porque eu olho para Cristo, como fez Pedro. Pedro, quando cometeu o grande pecado, ele olhou para Cristo, Cristo olhou para ele e ele chorou amargamente. Ali foi a conversão de Pedro. Ali Jesus viu nele um verdadeiro arrependimento. Então, verdadeiro arrependimento, você olha para Cristo. Mas o falso arrependimento, olha lá, o remorso gera a morte, porque eu olho para mim mesmo ou para outros, como fez Judas. E quando eu olho para mim pelo que eu fiz, o que eu digo? Eu sou um monstro. Como que eu fiz uma coisa dessa? E eu me julgo no tribunal da minha consciência e chego a uma conclusão: eu mereço morrer. E foi isso que Judas fez. O que Deus espera é que haja o verdadeiro arrependimento. Como é que a gente sabe que houve um verdadeiro arrependimento? Quero trazer à memória dos irmãos algumas ilustrações de pessoas que representam um verdadeiro arrependimento. Começando com o filho pródigo. Uma pessoa arrependida, em primeiro lugar, cai em si e volta para o lar. Uma coisa foi a mente. Quantos jornaleiros, já sei, eu vou, direi, pai, pequei. Mas, além disso tudo, ele tomou a atitude. Então, em primeiro lugar, uma pessoa arrependida, ela cai em si, percebe. Oh, meus irmãos, oremos a Deus, oremos, para que pessoas caiam em si. Deus pode fazer o milagre. Às vezes a pessoa está em casa deitada, a pessoa está dormindo, a pessoa está no trânsito. Deus tem como falar. E sabe quando é, irmão Marcos, que Deus fala? Quando gente começa a orar. Tem alguém
por quem você está orando? Alguém por quem você ora? Segundo lugar, a pessoa arrependida mesmo, ela busca uma regeneração, uma mudança de vida imediata. Foi assim como Zaqueu: Senhor, naquilo que eu roubei, eu restituo 4 vezes mais, eu dou a metade dos meus bens para os pobres. Deus, eu sou uma nova criatura. Aí Jesus, que conhece o coração, disse: hoje veio salvação nessa casa, porque esse homem, ele mostrou que se arrependeu mesmo. Então, eu não consigo, às vezes eu consigo, como ser humano, enganar alguém. E alguém: poxa, pastor, mas Deus conhece a sua motivação, conhece o seu coração. Terceiro, demonstra seu arrependimento como fez Acabe. Até Acabe. O texto aí que colocamos de 1 Reis 21, quando este homem se humilha diante de Deus e começa a chorar. Este homem era um idólatra, mas este homem se arrependeu de tal maneira que Deus disse ao profeta: você não está vendo quando Acabe está se arrependendo? Vai lá, fala com ele. É por isso que Jonas não queria ir para Nínive, porque ele disse: Deus é misericordioso. O grande problema é quando Deus vai dando oportunidade, e as pessoas vão desprezando, até que chega a hora da punição de Deus. A mão de Deus se levanta. Lembra do Manassés que falamos domingo? Chegou a hora que acabou, agora não é mais aviso, agora é cumprimento, agora é justiça. E diz a Bíblia em Hebreus 13:31, o que é que diz lá? 10:31, o que é que diz lá? Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, meus amados irmãos, não é coisa boa ficar brincando com Deus. E quarto, uma pessoa realmente arrependida, ela aceita a disciplina de Deus. Coloquei aqui Provérbios 3:11, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem fique enojado da sua repreensão. Provérbios 3:12, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. E Hebreus 12, verso 11, na verdade, nenhuma correção no momento parece de alegria, porém de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que são por eles exercidos. Então, assim, quando Deus repreender, não fique esperando consequências maiores. Conhece o segredo daquele filho que ia apanhar, mas que ele tinha uma estratégia? Qual era a estratégia dele? Quando o pai ia bater naquele tempo, com o cinto, o William não acompanhou mais esse tempo, William? Mas o filho vinha e se atracava nas pernas do pai, e o pai está batendo, ele está atracado na perna, seguro. E aí o pai ia bater, mas acabava às vezes pegando nele mesmo e tal. Seja o que for, está apanhando como seja, eu prefiro Deus. Jó 15:31, eu fico com Deus ainda que Ele me mate, eu prefiro Deus. E quinta atitude de uma pessoa arrependida, exatamente isso, ela aceita, ela é aceita pelo pai. Quando o filho pródigo tomou atitude e veio correndo, diz a Bíblia que o pai correu para o filho, que o pai abraçou o filho, que o pai beijou o filho, que o pai deu presentes significativos para o filho. Você não é empregado, você calça sapato, você é da família, você não é jornaleiro, empregado, você tem anel, você assina como se fosse eu.
Então, uma pessoa arrependida, ela é aceita por Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, no nome de Jesus, façamos de tudo para não entristecer ao Senhor. Mas se entristecer de alguma coisa, mostra para Ele com todas as tuas forças, até você se sentir perdoado, perdoada, porque Ele tem coração mole. Quando Ele vê um coração quebrantado, viu, irmã Rita? Irmãos, Deus me deu a irmã Rita, filha de uma mulher de oração, e me deu a irmã Rita, uma mulher de oração. Deus abençoe e te ouça sempre, Ritinha. Mas isso faz toda a diferença. Uma pessoa aceita por Deus, uma pessoa arrependida é aceita por Deus. A última tela desta noite relembra o nosso texto e nos traz alguns outros que eu peço a vocês que, se possível, abra para a gente tentar ler junto. Vamos terminar com estes textos. O primeiro, que já vimos, 2 Coríntios 7:10. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, mas o remorso, que é a tristeza segundo o homem, esse produz a morte. Que não seja só remorso. Lembra dessa expressão, né? Lágrimas de crocodilo. Que não seja assim. Aí nós temos alguns textos, vamos lá. Mateus 3:3, o que é que diz aí? Vamos lá, eu quero a ajuda de vocês. É Mateus 3:2, desculpe, 3:2. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Quem é que está dizendo isso? Não. Quem é que está dizendo essa palavra? É o nosso irmão João Batista. O irmão Batista, João Batista, ele começou o ministério dele com uma pregação. Qual foi a pregação do irmão João Batista? Arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Em Mateus 4,17, o que é que diz? Quem é que está pregando agora aí? É Jesus, o ministério de Jesus, assim que ele foi batizado. Depois da tentação, ele começa o seu ministério. E o que é que ele diz no começo do seu ministério? Qual é a mensagem de Jesus, hein, irmão Almir? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E o apóstolo Pedro, quando ele pregou o seu primeiro sermão, lá no capítulo 3, verso 19, o que é que diz o apóstolo Pedro? Quem sabe? Ninguém sabe? Esse já é mais fácil, né? Cadê? Alguém lê? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados, cancelados os vossos pecados. Essa é a pregação de quem? Do Paulo. Desculpe, do Pedro. Atos 3,19. Pedrão, o nosso querido Pedro, pregando. E agora, Atos 17:30. Quem é esse pregador aí que está dizendo o quê? É o apóstolo Paulo que está pregando, e ele está dizendo o quê? Deus manda que quantos homens, quantas mulheres, quantas pessoas se arrependam. Mas agora Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas manda, ordena a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. E Apocalipse 3:19.
Apocalipse 3,19. Agora é Jesus, não mais o Jesus na terra, mas é o Jesus ressurreto, Jesus no céu. Ele diz uma palavra. Qual é a palavra? Qual? Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, arrependimento é a mensagem de Deus para o ser humano. João começa dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus começa: arrependei-vos. Pedro começa: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Atos 17, Paulo, ele continua dizendo: Deus manda todos os homens em todos os lugares que se arrependem. Finalmente, Jesus vai dizer várias vezes, especialmente aqui em Apocalipse 3,19: ser zeloso, ser criterioso, não seja como aquele que está embriagado. Arrepende-te. Que Deus ajude a cada um de nós a não fazer coisas erradas, a não entristecermos a Deus, a não planejarmos pecar, porque quando vem alguém confessando um pecado, não sei o que, ele tal, fulana de tal está grávida. Tá, como é que a coisa aconteceu? Não, a gente saiu, foi no motel. Vocês usaram preservativos? Então foi uma coisa planejada, coisa que sabiam que ia acontecer, e assim por diante. Um roubo, uma mentira, o que seja. Cuidado com esta armadilha satânica. Depois eu peço perdão. Fazer isso é caminhar para a morte. Que Deus ajude a todos nós a sermos pessoas que caminham para a vida, que tem o verdadeiro quebrantamento e que alegra e que amolece o coração de Deus. Amém? Que Deus nos ajude.
irei passar o rio, vencer a morte e sem temor morrer pra mim, morrer pra mim, ser a vitória, verei a glória de Jesus, meu Salvador. Por quê? Porque vivo está, o amanhã enfrento, sim, vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vive está. A vida vale a pena porque Cristo vive está. Amém? O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, desceu da glória e homem se fez varal de dores, servo sofredor, padeceu, sim, Jesus padeceu, sim, Cristo, sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea, ele a deu, ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu, por isso reina acima dos céus e tem um nome capaz de nos salvar, é Jesus, só Jesus, só Jesus, e ele virá, virá em breve, o Rei dos Reis, vestido de glória, com todo o seu poder, voltará, sim, Jesus voltará. Veja a ponte.